Hoje eu estou advogado, né? Eu sou sócio de um escritório que atua praticamente no direito empresarial, somente no direito empresarial. A gente atende quase todas as áreas do direito empresarial. As minhas áreas de especialização são o direito empresarial e o direito do consumidor voltado para as empresas. Tá? Eu já participei de outro das ideias e como eu vi que lá o público era muito jovem, antes de falar tecnicamente no direito, né, e assim, podem ficar bastante tranquilos, porque eu vou tentar usar assim uma linguagem bem tranquila, né, nada de juridiquês, para ser o mais tranquilo possível, porque às vezes o tema do direito é um pouco pesado, mas vou tentar deixar ele o mais leve possível nessa noite de hoje. Então assim, ó, por conta dessa plateia jovem, né, e eu já não ser mais tão jovem, já tive várias experiências na vida, eu gosto de começar falando desse pacote aqui, né, do pacote que a gente chama de vida, né. É claro que a vida começa em família, né, e é de lá que eu agradeço por ter chegado até esse mundo aqui, e é o nosso grande valor, né, é onde a gente aprende as primeiras coisas. Depois a gente se encaminha para os estudos, né? E todo estudo é válido, né? Eu acho que independente do que você escolher estudar, faça da melhor forma possível, né? E aproveite tudo que for possível. E depois a gente entra na vida aí, no trabalho, né? No passado a gente, até no finalzinho aqui já vou adiantar, que a gente fala muito de carreira, né? O meu pai, ele teve 2 empregos, né? Ele teve um primeiro emprego por um curto período e depois um longo período na mesma empresa onde ele chegou a se aposentar. Coisa que a gente hoje em dia quase não vê mais, né? Hoje em dia a gente não fala mais de carreira, mas sim de carreiras, né? Ao longo da vida, muitos de vocês aqui não vão ter apenas uma carreira, vão ter várias carreiras, várias experiências, vão passar por várias empresas. E como o Alexandre acabou de falar, né, não mais aquele emprego formal, né, de você entrar às 8, sair às 6. E então assim, esses trabalhos, né, que a gente vai viver ao longo da vida, e também uma importância muito especial para os relacionamentos que a gente tem na vida, né? Eu, em especial, não sou daqui, né? Então assim, minha família não é daqui. Eu entrei numa universidade, né, na faculdade de Direito, e tive muita dificuldade para conseguir meu primeiro emprego por conta disso, né? Então assim, fiz estágio, depois do estágio trabalhei numa imobiliária e depois, conquistando a OAB, eu comecei a advogar, né? O meu caso é um caso que praticamente hoje não sairia do chão, né? Porque eu comecei aquela advocacia assim de juntar 2 amigos, abrir um escritório, né? A gente contratar lá um telefone, uma internet e começar esperando que os clientes chegassem, né? Então assim, imagina a minha dificuldade porque eu não sou nem de Blumenau, né? Então assim, quem são nossos primeiros clientes, né? Em geral são aqueles parentes que confiam em você e vão te procurar. E eu nem parente tinha aqui, né? Mas assim, também não sou tão bobo assim, né? As minhas 2 sócias eram blumenauenses, então elas traziam os clientes. E aí uma grande dificuldade que a gente tem é cobrar do parente, né? Então a gente já tinha uma advocacia especializada, né? Que elas traziam os clientes e eu botava preço e cobrava, né? Porque não, é o Guilherme que cobra, né? Então foi essa arrancada, né? Então assim, mas isso é impensável para hoje, né? Hoje em dia a realidade é muito diferente. Como eu vou fazer uma pequena introdução do avanço da advocacia ao longo dos anos, né? Então para começar, é isso aí. Outra coisa que eu quero lembrar com relação a esses relacionamentos e às vezes trabalhos voluntários, né? Foi por conta de eu começar a me dedicar voluntariamente para a OAB que fiz grandes relacionamentos ali que me permitiram estar no escritório que eu estou hoje, né? É um grande escritório e os caras, na verdade, me compraram, né, quando eu fui oferecer para trabalhar lá por conta do relacionamento e do trabalho que eles sabiam que eu fazia lá na OAB, né, no Conselho no Conselho Municipal, onde a gente relata processos éticos e disciplinares. É um trabalho bastante espinhoso, mas assim, por conta da minha dedicação e da minha atuação, que isso abriu portas. Então, às vezes, vocês jovens, às vezes, se dediquem a algo, né,
de forma voluntária para conquistar isso, né? Conquistar esses relacionamentos e poder mostrar o trabalho de vocês, não só profissionalmente, mas também voluntariamente, né? Então, assim, falando um pouquinho de Blumenau, a OAB de Blumenau foi criada em 1971, né? E Blumenau naquela época tinha 100 mil habitantes e apenas 26 advogados, né? Então, assim, a gente tinha em Blumenau um advogado para cada 3.800 pessoas. Então, naquela época, ainda era muito melhor do que a época que eu, né, conquistei a minha carteira da ordem, né? A concorrência era muito menor. O último dado que eu tenho aqui é do ano de 2017, né? Nós já temos 2.600 advogados em Blumenau, com uma população de 340 mil. Então, a gente já tem um advogado para 130. Então, assim, a briga é grande, né? Então, assim, por isso que a gente não pode mais ficar naquele normal, naquela ideia apaixonada da advocacia do passado, que eu vou abrir meu escritório e vou conquistar clientes, né? Eu tenho que fazer algo diferente. Sem falar nos 2.000 estudantes de Direito, né? Que estão aí batendo na porta também. Um pouquinho sobre os processos, né? Essa realidade também aumenta de forma violenta. Um dado que eu consegui lá de 1985, né? Só na justiça comum, que é essa justiça mais que a gente está acostumado a ver, né? Que são assim, você discutiu um contrato, ou você discutiu uma relação de consumo, você vai bater nas portas lá da justiça comum. Então, lá em 85, haviam 4.000 processos em Blumenau, né? Em 2016, que é um dado que eu consegui, existem 11.000 processos só no primeiro juizado especial. Juizado especial é aquele antigo pequenas causas, né? Que às vezes você não precisa nem de advogado para apresentar uma reclamação lá. Então, assim, imagina, lá já tem 11.000 processos, né? Tem o segundo juizado, fora isso tem mais 5 varas cíveis, 3 criminais, né? Vara da fazenda. Então, assim, a coisa tomou uma proporção, né? Então, assim, o que eu quero mostrar para vocês com isso, né? Que não dá mais para processar, né? Não dá mais para a gente querer resolver uma coisa com um processo. Então, a mentalidade hoje já é diferente, né? A gente já busca hoje a composição, a negociação, e a gente tem várias ferramentas para isso hoje, né? O direito evoluiu muito e tem que ser para esse caminho, porque assim, esse relatório CNJ em números, né? Ele é publicado pelo Conselho Nacional de Justiça. O relatório de 2018 traz dados de 2017. Então, eu só recortei a linha aqui de Santa Catarina, só para a gente ilustrar a nossa realidade aqui, né? Vejam que só em 2017, mais de 800 mil novos processos, né? De um estoque de 3 milhões, só em Santa Catarina, né? Disparado, São Paulo tem muito mais processo. E se a gente for considerar, isso aqui eu estou falando só de justiça comum, só de justiça estadual, que é essa que a gente discute os contratos, discute relações de família, né, discute relações empresariais, porque depois a gente também tem a justiça especializada, a justiça do trabalho, tem a justiça federal, né? O que é esse score? Esse score é uma questão de eficiência da justiça. Então assim, Santa Catarina é que quanto menor, mais eficiente, né? Então, assim, lugares com não tanto desenvolvimento tecnológico, né, eles têm um score pior, tá? Em Santa Catarina, a gente tem quase 500 magistrados, né? Em São Paulo são quase 3.000 juízes em São Paulo, só na justiça comum, né? E aí, assim, o dado Brasil, só para ter uma ideia, a gente tem quase 80 milhões de processos na justiça comum no Brasil. Então, assim, realmente se tornou um lugar que ninguém mais quer ir, né? A gente tem que arrumar outro jeito para resolver. Só não vou também ficar falando de número a noite inteira, não vou cansá-los com isso, mas só para ter uma ideia também assim, a média histórica de novos processos por ano por magistrado é de 1.500 processos. 1.500 processos novos a cada ano para cada juiz. Aí eu fiz uma continha lá da gente em 2018. Tem 212 dias úteis. 212 dias úteis, aí eu fiz um desconto lá, porque os magistrados têm mais sorte que nós, né? Eles têm 60 dias de férias por ano, e então assim, cai bastante esse número, né? E se um magistrado
for trabalhar todos os dias, né, se ele não faltar nenhum dia, se ele não tiver nenhum outro compromisso, ele vai ter que julgar 7 processos por dia para dar conta dos 1.500 que ele recebe por ano, né? Fora o estoque que ele já tem lá, né? A gente está só falando dos novos que ele tem aqui. Então, realmente, a gente está vivendo uma situação que... E eu faço essa provocação para vocês, porque sei que são pitchers, né? São empreendedores, são entusiastas da inovação. Então, assim, para provocá-los até para pensar, né, em soluções para a justiça, soluções para a advocacia, né? Porque do jeito que a gente está caminhando, a gente vai ter que pensar em alguma coisa diferente. Assim, tem uma justificativa para essa bolha que só aumenta? Tem. Uma delas são os processos de massa, né? Porque assim, de repente eles acham que houve um problema naquele pagamento da indenização das ações da companhia telefônica. Pum! Dá um boom tremendo e assim essas ações se multiplicam. As ações dos planos econômicos, né? As ações de renegociação de contrato de financiamento. Então, quando um ganha alguma coisa, vem aquela enxurrada de várias ações. Né? Qualquer detalhe então, aí já aumenta. Então, assim, a coisa toma uma proporção gigantesca. Então, só fazendo agora um pequeno comentário sobre a evolução histórica dos procedimentos aí na advocacia. Né? Isso aqui é mais ou menos ali a década de 90, foi a época que eu estava na faculdade. Né? Eu cheguei a ver isso como estagiário. Né? As intimações iam para o jornal, né? E o Jornal de Santa Catarina, o advogado tinha que procurar lá se estava saindo alguma intimação para ele se manifestar no processo. As audiências eram feitas em máquinas de escrever. Né? Esses dias foi engraçado, porque eu fui fazer um curso de contabilidade para não contadores no Senac. Né? Aí a moça do Senac também já não faz tanto tempo já. Aí a moça, você já fez curso aqui no Senac? Já fiz de datilografia. A gente não tem mais esse curso aqui, né? Porque começa já com curso de digitação, né? Quem é que vai hoje usar a datilografia? O controle judicial era feito em fichas, isso eu vivi, né? Eu era estagiário do fórum, o advogado chegava lá para querer ver um processo, aí você tinha um fichário, você ia lá procurar, onde é que estava? Ele está lá na pilha tal, da estante tal. E lá tinha que procurar o processo, né? Então, assim, coisas assim, as comunicações eram muito mais difíceis, era tudo físico, né? E aí a gente foi evoluindo um pouquinho. Aqui já foi quando eu comecei a advogar, né? No ano 2000 em diante. Santa Catarina é de fato um polo de inovação e não só na área, né, privada, mas também na área pública, né? Aqui nasceu esse software, esse SAGE PJ, depois foi vendido para São Paulo, ele também está em vários outros tribunais do Brasil inteiro, né? Então, assim, aqui foi desenvolvido em parceria com essa empresa e o tribunal, e depois eles conseguiram comercializar esse software para vários outros lugares, né? Então, assim, também nos anos 2000 começou a popularização do computador, começou a sair publicação específica no Diário da Justiça, mas mesmo lá no Diário da Justiça era um jornal de papel, né? Então, assim, o advogado tinha que contratar o serviço de uma empresa que fazia a leitura desses diários e te mandava um recorte do jornal, né? Tudo bem que as doutrinas e jurisprudências começaram a ser acessíveis na internet, né? E a comunicação daí entre cliente e advogado começou a melhorar um pouquinho mais, porque lá no passado a gente tinha que enviar uma carta registrada, né, para cientificar o cliente, né? Hoje a gente já tem o e-mail para falar com o cliente e com outros advogados. Então, assim, já melhorou um pouquinho mais. Agora, o que a gente tem agora, nessa última década, já mudou muito, em especial a minha vida, né? Porque, assim, eu como atuo na área empresarial, eu tenho clientes que vendem para o Brasil inteiro. E quando eu me deparo com a citação de um cliente, porque o cliente recebe a citação pelo correio, de um processo no Ceará, na Bahia, né, no Amazonas, então assim, em geral, o que eu tinha que fazer? Contratar um advogado naquela cidade, pedir para ele fazer cópia daquele processo, me digitalizar e mandar esse processo, né? Então assim, hoje, com os processos eletrônicos, eu já consigo acessar, né, esse processo remotamente, né, em qualquer lugar que eu estiver do mundo, e poder ter acesso integral a esse processo. Então, assim, poxa, isso já é uma economia financeira para o escritório e uma agilidade muito grande, né? Porque eu tinha que primeiro achar um advogado. Um dia me apareceu um processo lá de Tartarugalzinho, no Amapá.
né? Eu tive tanta dificuldade de achar um advogado que eu acho que na cidade devia ter uns 2 ou 3, né? Um já era o advogado do autor, então assim não podia trabalhar para mim. Então assim, a gente vive essas dificuldades. Mas hoje, com toda essa informatização e digitalização, já foi um grande avanço, né? Uma dificuldade que a gente vive, uma dor que a gente vive no dia a dia é o problema dos distintos sistemas, né? Então assim, cada estado com um contrato seu, né? Existem sistemas nacionais utilizados pela Justiça Federal, pela Justiça do Trabalho, mas é claro que daí cada tribunal do estado, né? E a diretoria de cada tribunal vai querer contratar o seu próprio... Pois não. Então, prestar serviço de distância, então, né? Sim, sim. Isso facilita muito, né? Porque hoje em dia, e até uma outra realidade, que até estava comentando com o Alexandre, com a doutora Patrícia, de que hoje em dia essa realidade tem impactado nos escritórios de advocacia, porque tem facilitado muito o home office, né? Então assim, porque o advogado não precisa mais vir para o escritório para estar no contato com aqueles autos físicos em papel, né, para poder trabalhar. Então assim, sem dúvida, é uma questão que ajuda muito. O Diário de Justiça não é mais impresso em papel. Então assim, o meio ambiente agradece, né? E também fica muito mais fácil de você fazer uma busca, né? É claro que ainda existem as empresas que fazem esse monitoramento, né, para os advogados. A gente contrata essas empresas para fazer a leitura, porque eles já nos mandam um sistema, a gente recebe só aquilo que é nosso, né? Outra situação que assim, explicando rapidamente para vocês, assim, o processo começa basicamente na nossa comarca, na nossa cidade, né? Havendo sentença e havendo um recurso, ele vai para o tribunal. No tribunal é um julgamento colegiado, né, pelos desembargadores. E aí eu teria que me deslocar até o tribunal para apresentar uma sustentação oral, para eu apresentar a minha fala perante os desembargadores com relação àquele processo, né? Então hoje já existe a possibilidade na Justiça Federal de você fazer sustentação oral virtual, né? Você não precisa mais se deslocar, ainda mais na Justiça Federal, que o tribunal competente é em Porto Alegre, então eu teria que viajar até Porto Alegre para apresentar minha sustentação oral. Então hoje isso já é possível a partir de conferência, né? De videoconferência. Os cursos, né? Sem falar, né, da possibilidade de eu ouvir qualquer cara, né? Então, assim, as grandes referências que estão em São Paulo, hoje em dia eu contrato um curso virtual, né? Não preciso me deslocar, gastar com passagem, hospedagem para poder me aprimorar profissionalmente. Então, assim, tudo isso impacta, né? Então, assim, tudo isso a gente ganha com tempo, ganha com qualidade, podendo participar de cursos melhores e nos desenvolver muito melhor, né? A comunicação também é uma coisa interessantíssima, né? Porque esses dias foi uma situação muito inusitada. Eu tenho um cliente, ele é dono de uma fábrica, de uma indústria química no Uruguai, que vende para o Brasil, né? Então, assim, havia uns negócios aqui, ele vendeu produto químico aqui e esses produtos não foram pagos, a gente entrou com ação para cobrar esses valores. Então, assim, o Francesco, né, o Francesco e o Michele são italianos, são donos de uma fábrica no Uruguai, os advogados estão aqui em Blumenau, né, e eles esses dias, o Francesco mora na Suíça, então eu estava fazendo uma videoconferência com o Francesco para falar de um problema da empresa deles no Uruguai que a gente está resolvendo aqui, né? Então assim, imagina se isso fosse há 20 anos atrás, né? Então assim, hoje em dia, em qualquer dia, a gente pode marcar essa reunião, né? Sem que todos tenham que se deslocar para o mesmo lugar. Então, armazenamento na nuvem, que também é uma grande segurança até, né? Porque assim, como a gente está migrando toda essa questão física de papel para a parte digital, né? Há que se ter também uma grande segurança nisso. Então, a gente tem servidores no escritório, né? Com espelhamento, né? Para a gente ter, né? Direto aquilo duplicado, sem falar de que isso também está sendo duplicado na nuvem, né? Porque assim, se a gente tiver um problema físico, pega fogo no prédio, eu também não vou perder todos os meus dados, né? Deixa eu falar um pouco então lá do escritório, né? Então assim, o Alexandre já antecipou, falando um pouquinho de que eu também faço parte do núcleo de inovação, e eu fui fazer parte do núcleo de inovação assim por interesse, né? Por ser também um entusiasta da inovação.
E eu ganhei muito com isso, né? Porque lá a gente tem gente de todas as áreas, né? Tem da área têxtil, tem da área de mídia, tem da área de publicidade, área de investimentos, né? Para novos negócios. Então, assim, poxa, eu, claro que tento ao máximo me doar e poder ajudar a esse grupo, mas foi assim, 1 ano e meio que eu estou fazendo parte lá que eu ganhei muito mais do que dei, né? Aprendi muito e também com isso me instiguei a buscar inovações lá para dentro do escritório, né? Essa primeira inovação eu não fiz parte, porque quando eu entrei o escritório já tinha ISO, tá? Mas a ISO 9001 para certificar todos os processos lá do escritório e dar segurança a todos os procedimentos, né? É muito legal, né? Porque assim a gente toma um cuidado muito grande por conta de ter os padrões de ISO, mas também existe uma cobrança e um desenvolvimento, né? Para a cada não conformidade buscar uma nova solução para maior segurança. E quem ganha com isso é o nosso cliente, né? Então assim, e o nosso escritório foi o primeiro escritório e um dos primeiros de Santa Catarina a terem a ISO 9001. Outra coisa que a gente também cuida na organização é de buscar paralegais para fazer atividades que não sejam estritamente de advogado, né? O Alexandre já está me cobrando tempo aqui, eu já vou dar uma acelerada, né? Então, assim, para poder deixar o advogado na função de advogado mesmo, aquilo que é específico do advogado, né? A parte de administração a gente deixa também toda com pessoas especializadas em administração, então a gente tem um departamento financeiro, né? A gente tem um cara que cuida da TI, porque eu não posso... deu problema no computador, vou parar um advogado para mexer no computador, para arrumar, para, né, formatar. Então, assim, é uma coisa que também a gente ganha muito em eficiência, né? Fora também os desenvolvimentos de software, que a gente fez parte, junto com uma empresa, para criar um software muito específico para nós. E o Timesheet é uma ferramenta fantástica, né? Que me permite ver quanto tempo de cada profissional eu gastei para cada processo, para cada cliente, e aí isso me ajuda que eu possa oferecer um contrato justo, né? Que eu realmente cobre um valor próximo das horas para que ele seja eficaz para mim e para o cliente, né? Oferecendo assim uma boa solução. Então assim, aqui é só uma ilustração do que a gente está deixando para trás, né? Isso aqui é o arquivo lá do escritório, que a cada dia entram menos papéis aí dentro, né? Por conta dos processos eletrônicos, né? Que Santa Catarina já está totalmente eletrônico, todos os processos novos de Santa Catarina são eletrônicos, não existe processo novo em papel, né? Então assim, a gente acaba deixando isso aqui para trás. O nosso sonho é eliminar isso aqui, né? Digitalizar tudo. Então assim, a gente adquiriu novos scanners de alto rendimento para também começar a digitalizar tudo isso e eliminar o papel, né? E aqui era aquela realidade do passado que a gente estava acostumado, né? Os autos em cima da mesa, você lendo tudo aquilo, você tinha que primeiro ir lá no fórum e buscar para trazer para o escritório para se manifestar. E hoje não, hoje a gente já trabalha com 2 telas, com o processo aqui, com o Word aqui, né? Trabalhando com muito mais eficiência, muito mais rapidez, tá? Quero também falar para vocês das mudanças que os robôs estão fazendo, né? Esses bots, né? Que a gente ensina o robô para ele fazer um trabalho repetitivo. É claro que lá no escritório, como a gente tem uma advocacia muito especializada, ainda não é viável que a gente use esse tipo de ferramenta. Mas assim, escritórios que atuam na área de direito bancário, direito previdenciário, onde é muito repetitivo o processo, né? Telefonias, né? Que nem a TIM, Vivo, eles recebem ações que são praticamente as mesmas. Então, é muito melhor ele ter alguns robôs trabalhando, né? Porque os robôs eles são capazes de ler a intimação por diário eletrônico, né? Identificar qual é o processo, identificar qual é a tese daquele processo, elaborar a petição, protocolar a petição, porque hoje a gente protocola com certificado digital. Então assim, eu elimino, né, de forma, quando é uma forma muito repetitiva, né, e um grande volume, é muito vantajoso, né? Então assim, é o que a gente diz, que quando eu fazer o robô pegar o jeito, ele vai repetir aquilo e eu vou eliminar profissionais ali. Esse é o IBM Watson ou... Sim. Não, é muito baseado no Watson, né? Até assim, ó, aqui eu tenho uma rápida fala sobre o ROS, né? O ROS é um
braço do Watson. O Watson é a ferramenta cognitiva da IBM, né? E do Watson foi criado o ROS. O ROS, esse aqui não peticiona. O ROS ele é para assessorar, porque lá nos Estados Unidos eles trabalham muito com aquele direito baseado em precedentes, em jurisprudência, né? Então assim, às vezes são casos muito específicos, então assim, o robô ajuda os outros advogados a desenvolverem as teses e localizarem a tese que mais se adequa àquele caso, tá? Vou correr um pouquinho aqui para dar tempo e também a gente já partir para os pitches aí, que eu também estou bem ansioso para ouvir o que vocês têm para falar. Aqui tem uma matéria que saiu há poucos dias aí, de um primeiro robô que não é baseado no Watson, é uma tecnologia brasileira, né? Mas ele tem um funcionamento muito parecido, né? Também, ó, coleta de dados, organização de documentos, execução de cálculos, formatação de petição, né? Interpretação de decisões. Então, assim, ó, tudo isso está evoluindo muito, né? Então, assim, mas é claro que sempre tem algo novo para a gente pensar, né? E aqui um pequeno comentário sobre o seguinte: a gente primeiro está falando de robô para aumentar rendimento e aumentar a lucratividade dos grandes escritórios, né? Mas, por outro lado, também tem gente boa pensando em fazer robô advogado para dar apoio a refugiados, né? Robôs que funcionam na plataforma do smartphone, né? Então, assim, a pessoa é um imigrante ou é um refugiado, ele não vai ter condições de contratar um advogado para saber qual é o direito dele, para pedir o visto, para pedir um direito de permanecer para o país, ou eventualmente até pedir a residência definitiva naquele país. Então, assim, baseado nisso, né, também pessoas entusiastas da tecnologia acabaram desenvolvendo então um robô advogado para atender essa questão social dos refugiados, né? Então, assim, me alegra muito ver isso, né? Que também tem gente pensando em também se doar, né? Eu também não quero terminar antes de falar para vocês de uma decisão que me deixou muito animado, né? Porque, assim, a gente como advogado, assim, às vezes a gente fica tão revoltado com alguns formalismos, né? Algumas questões assim tão... e juízes em geral são muito formalistas, né? Porque eles, ok, tem que seguir a lei, né? Mas isso aqui me animou demais, porque assim, o STJ é um tribunal superior lá em Brasília, e os outros tribunais, eles acabam tomando decisões muito baseadas nas decisões dos tribunais superiores. Quando o STJ falou o seguinte, que um contrato eletrônico sem a presença de duas testemunhas é um título executivo, e aqui eu vou tentar explicar da forma mais didática possível e rápida, o Alexandre já está me olhando torto aqui, que é o seguinte: título executivo, né, nota promissória, cheque, um contrato assinado por duas testemunhas, ele é um documento que ele permite você cobrar uma dívida muito mais rápido do que qualquer outro documento, tá? Assim, em linhas gerais, né? E aí, somente a lei diz o que é um título executivo, né? O cheque a nota promissória né, uma cédula de crédito bancário um contrato assinado por duas testemunhas Então, assim, só que hoje a gente vive, e o direito empresarial, né, o que a gente chamava antigamente de direito comercial, ele evolui muito rápido. A lei nunca consegue acompanhar a evolução das relações negociais, relações empresariais, e muito mais hoje, né, que a gente vê que as mudanças acontecem a cada vez com menos tempo entre uma e outra, né? Então, assim... hoje em dia, até na advocacia, a gente usa muito certificado digital, né? Para assinar documentos, para dar autenticidade àquele documento ou para até concluir um peticionamento eletrônico no processo. Então, assim, se de um lado eu tenho um empresário que assinou com certificado digital, aqui no outro lado, o documento veio para ele também assinou com certificado digital. Cada um colocou o seu DNA naquele documento, né? E a gente sabe, eu acho que vocês sabem aqui melhor do que eu, muitos que trabalham com tecnologia, que você tem aqueles requisitos de não mudar mais o documento depois que ele é assinado digitalmente. Então, assim, só que os juízes, eles julgam de tudo, né? Julgam desde que tem que buscar a criança que o pai não devolveu, tem que pagar alimentos para isso, ou tem que fazer o despejo, ou tem que discutir algum contrato. Então, assim, o juiz não é especializado, dificilmente ele é especializado. Então, assim, colocar na cabeça de um juiz que esse documento tem tanta validade quanto aquele que é em papel e com só pelo fato de ele ter duas testemunhas, né? Então, assim,
Por que também ter as duas testemunhas ali? Porque, na verdade, no direito é importante a forma do negócio, né? Então, assim, às vezes eu posso chegar lá e, ó, assina aqui, né, com um revólver aqui na cabeça, o que eu estou te fazendo? Estou te fazendo uma coação. Por isso que eu teria duas testemunhas, para dizer que aquilo não houve coação. Mas se eu estou aqui, é um empresário, ele assinou o certificado digital, o outro deu tempo de receber, ler, assinar também, devolver, então a gente tem um documento íntegro ali, né? Então, assim, me anima muito que um ministro do STJ, né, que é de uma corte superior, diga isso, diga que realmente aquele documento pode ser executado, pode ser pago de forma antecipada, pode sofrer um processo de execução, né, que é um processo muito mais rápido do que um processo de cobrança que eu tenho que fazer toda uma prova antes de levar ao final o processo, né? Então, assim, aqui eu só coloquei algumas questões para ligar isso, né, detalhando. E outras questões práticas que eu ainda tenho para falar com vocês rapidamente é o seguinte: os meus clientes, eles me trazem os problemas, né, e querendo evoluir. E aí, esses dias eu estava conversando até com um rapaz que ele tem uma empresa aqui na região que produz robôs, né? E ele produziu um robô que organiza toda a escala de plantões, né? Quem vai folgar, como é que são as folgas, como é que ele vai fazer a escala, né? E aí ele se deparou com um grande problema, porque legalmente alguém tem que se responsabilizar por aquilo do RH. Então não é mais uma pessoa que está fazendo aquilo, é um robô, né? Então, assim, quem que vai assinar pelo robô, né? Então, assim, eu ainda tenho que ter a figura de algum gerente ali no RH que vai dizer, não, eu sou o operador desse equipamento e eu vou me responsabilizar por isso, né? Mas quem está fazendo o trabalho é o robô. Um outro caso interessante, e esse cara, ele começou com algumas lojas algumas clínicas de depilação a laser, e hoje ele tem uma grande rede, né? Com lojas em vários shopping centers de vários estados aqui do Brasil. E ele é um cara, ele é engenheiro, e ele é assim, ele é super entusiasmado com inovação, né? Então, assim, a última vez que eu visitei ele estava me mostrando um sistema para que ele vai monitorar todo o tempo de abertura de sala, porque hoje as pessoas que vão lá fazer a depilação, elas se trocam na sala onde está o equipamento, né? E o equipamento para ele tem que rodar, porque enquanto está rodando ele está ganhando, né? E as pessoas se trocam dentro daquele recinto, né? Então ele está montando um layout com duas salas, né? As salas são controladas com portas eletrônicas automáticas para que uma entre aqui e ela já vai saber que a pessoa está lá fazendo a depilação, em 10 minutos vai terminar, então vai chamar essa daqui, vai receber um aviso numa tela que ela pode entrar, que ela pode se trocar, que ela pode tirar a roupa daquela região, né? Então, assim, e o cara é super entusiasmado. E no começo, a gente tinha contrato em papel, né? E tinha fichas de controle em papel. Essas fichas eles já substituiu todas por fichas eletrônicas, os controles. Então, assim, a pessoa que vem se submeter à sessão, né? E normalmente são várias sessões para ter o resultado definitivo. Então, assim, a gente tinha muito essas fichas e aí a pessoa tinha que comparecer, fazer a depilação. Aí eles incluíam lá quantos pulsos foram, que intensidade o pulso, qual é o campo, né? E porque existe uma responsabilidade técnica da biomédica que faz o procedimento, né? E aí a gente migrou do papel para a ficha eletrônica. Então eu tive que bolar lá no contrato que a pessoa estava autorizando que que a primeira visita ela assina e autoriza que todas as comunicações vão ser por WhatsApp, por e-mail, né? Aquela primeira contratação, ele insiste comigo hoje para que ela também seja eletrônica, né? Mas aí eu já vejo um problema assim de depois provar ao juiz, porque para o juiz entender que aquilo é um documento que não vai mais ser modificado, né, no futuro. Então, assim, envolve muitas questões de computação, né, e também de certificação disso, né. Então, assim, são todos esses desafios que a gente vive, porque a lei não vai ser, a lei ainda não fala sobre isso, a lei não é específica sobre isso, né. Então eu tenho que adaptar, porque assim, o direito, ele, como eu disse, não é tão dinâmico. Então, assim, a gente tem que viver todo dia pensando em inovação e nos treinando para oferecer essas soluções e adaptar a lei que nós temos para a nova realidade digital, né? Com relação ao blockchain, um rápido comentário só com vocês, porque assim, vocês devem conhecer como funciona o blockchain muito melhor do que eu, né? Mas
a forma de funcionamento do blockchain, ela é muito parecida com a lei de registros públicos. Então, assim, o blockchain, o que se tem discutido no direito é que no futuro ele deva substituir os cartórios, né? Porque hoje em dia a gente vai comprar um imóvel, né? Vai ter que registrar lá no registro de imóveis, né? Então, assim, a lei de registros públicos, ela fala de publicidade, um dos princípios só, né? Dentre os vários princípios, eu recortei 3 aqui. A publicidade, a continuidade e a presunção de fé pública. Ou seja, os registros são públicos. Se eu chegar lá e falar o seguinte, ó, aqui em Blumenau, eu vou aos 3 registros públicos, né, de imóveis e faço uma busca em cada um. Olha, eu quero saber o Guilherme, CPF e tal, né, se ele tem bens aqui, né? Então, a pessoa vai receber essa informação é pública, né? Continuidade, ou seja, o Guilherme comprou um imóvel, depois ele vendeu para o João vendeu para o Gabriel, então assim, ó, vai ter toda essa linha lá, né? Assim como o blockchain, né? O blockchain, ele vai guardando todos esses registros, né? Então assim, é muito similar à lei. Então ele serve para que no futuro a gente substitua os registros por isso, né? Aqui é só um comentário sobre a justiça multiportas, porque a justiça era uma coisa só, né? E hoje o novo CPC traz uma visão muito mais para conseguir os acordos, né? E essa questão da justiça multiportas é que assim, nem todo mundo precisa da mesma solução. Então ele tem que ser recebido em lugares distintos e ter soluções distintas, muito com base naquilo que eu falei no início, né? De sobrecarregada que está a justiça, tá? Rapidamente. E só para terminar, isso aqui é importante para vocês, tá? Eu vou dizer para vocês que assim, ó, dessa fala de hoje, é importante vocês levarem adiante isso daqui, porque o direito empresarial, ele é um ramo do direito privado, e dentro do direito privado a regra é essa daqui, ó. Tem coisas que você é obrigado a fazer por conta do direito. Você tem que fazer, às vezes, um contrato social para registrar uma empresa, né? Você tem que pagar os impostos, você tem que conseguir os alvarás necessários para poder trabalhar. E, por outro lado, no final dessa linha, você não pode praticar crime ambiental, né? Você não pode praticar crimes contra a ordem tributária, as relações de consumo, né? Então, assim, ó, o que é isso daqui? Esse espaço aqui, ó, é o que a gente chama de livre iniciativa, né? Que está garantido lá na Constituição. Então vocês, empreendedores, inovadores, vocês têm que aproveitar o máximo esse espaço aqui, ó, entre o que eu não posso fazer, que a lei diz que eu não posso fazer, e o que a lei diz que eu posso fazer, que eu sou obrigado a fazer. Então assim, ó, trabalhem aqui. E a minha luta hoje é que a gente não tenha, e cada vez mais os governos estão arrastando essa linha para cá e nos apertando com cada vez mais obrigações, e nos engessando com isso, né? E eu vejo que isso, os inovadores vêm me procurar dizendo assim, poxa, mas eu não posso fazer isso porque não estão autorizando. Então assim, a gente tem que fazer o quê? Buscar esse direito, né? Buscar essa questão de poder trabalhar o direito, de ajudar cada vez mais você a poder usar esse espaço que a gente chama de livre iniciativa, entre o que eu sou obrigado a fazer e o que eu não posso fazer. Esse espaço aqui dentro, que a gente chama de livre iniciativa, para mim é sagrado, né? E a gente tem que... E eu luto, né, por um Estado mais liberal, um Estado menos cheio de leis, porque a gente não precisa de lei, né? A gente precisa de liberdade para trabalhar, né? E é por isso que eu digo, né, que a gente tem o direito à inovação, e o direito à inovação é um direito que a gente tem dessas gerações presentes e das gerações futuras, né? E aí podem contar comigo como um defensor e uma pessoa que vai continuar brigando por isso, por um Estado mínimo e pelo direito da gente inovar. E só para concluir, até eu sou muito fã do Jean Giardelli, né? Eu ouvi ele quando ele esteve aqui em Blumenau e eu ouvi ele 2 vezes em São Paulo, né? E uma vez ele falou o seguinte, que a gente vive esses atuais políticos, né? Pensando somente nos próprios interesses deles, nos próprios privilégios e regalias, né? Ao mesmo tempo a gente vive um tempo em que 1, 2 pessoas estão sendo acordadas às 6 horas da manhã pela Polícia Federal, né? Mas ao mesmo tempo que essas 2,
3 pessoas estão sendo acordadas pela Polícia Federal. A gente aqui hoje tem 20, 30 pessoas que estão querendo inovar, que estão buscando inovação e estão querendo fazer valer esse nosso direito de inovar. Muito obrigado. Obrigado, Guilherme. Valeu. Obrigado, gente. Bom, dando continuidade então, quem quiser falar com o Dr. Guilherme no final da apresentação, ele vai estar indo para cobrir com vocês, ok?